Olá, hoje nós vamos ver a Consolação da Filosofia, com base nessa obra aqui do Boécio, e vamos falar a respeito dessa prisão emblemática do Felipe Martins, que era um ex-assessor do presidente Bolsonaro. Então, a situação da prisão dele é uma coisa que requer bastante atenção, porque ele é um herói, ele é um patriota, ele é um homem corajoso, inteligente. Não tem ninguém no Brasil que se compare a ele. Tanto é que um ministro do STF chegou a dizer que ele tinha que ser preso porque era muito inteligente. Quer dizer que se ele fosse burro, ele estava solto, né? Então, meus amigos, nós vimos aí a Consolação da Filosofia a respeito da prisão do Felipe Martins. Aqui tem uma foto dele junto com o professor Olavo de Carvalho. Ele também era chamado de olavista, né? E aí está a capa do livro, que é a última visita dos filhos e da mulher do Boécio antes dele ser executado. Então, esse episódio é interessante que ele se passa lá no século VI, né? Eu sou bolsonarista, mas eu sempre achei que faltou um pouco de pulso firme para enfrentar os comunistas. Porque com comunista é impossível fazer acordo. Querer fazer acordo com essa gente é fazer furo na água. Vejam o caso de El Salvador. O povo cansou de tanta bandidagem, terrorismo, gangues, corrupção, que eram aquelas corrupções, aquelas violências lá eram piores do que o Rio de Janeiro atual. Mas o povo deu um basta, né? Eliminaram a esquerda do Executivo, do Congresso e do Senado através do voto. O povo foi para cima, todo mundo compareceu e tiraram a bandidagem do poder. Mas isso aí fez com que o Bukele tivesse poder para governar e limpar o país da corrupção e da bandidagem. Botou todo mundo na cadeia. Mas enquanto as pessoas apoiarem comunistas, nunca sairemos disso que nós estamos vivendo hoje. A coisa só piora. Então tem aquele ditado que o Olavo de Carvalho citava do Friedrich Nietzsche, né, que é o filósofo. Ele dizia assim, abre aspas, só vence aquilo que se substitui. Então só se vence aquilo que se consegue substituir. Porque se ficar a mesma coisa não adianta vencer, você não venceu. Você não tirou o bandido dali, então você não venceu. E é o que acontece. E esse caso então do Felipe Martins, ele foi preso e condenado a 21 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Mas o que ele fez? Tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, golpe armado, danos ao patrimônio. Se ele não estava lá, se ele não tinha arma, se não tem assinatura dele, se ele não fez nada, se ele não incentivou ninguém, que culpa ele tem? Desde quando embasaram uma punição dessa para um homem desse? Só porque ele era assessor do presidente, porque ele é intelectual, porque ele falava várias línguas, porque ele ia nos Estados Unidos e falava com o Trump, então por isso ele tem que ser condenado sem ser preso. Bom, a prisão do Felipe Martins aconteceu após uma denúncia por e-mail, né, que foi direto para o gabinete do ministro, daqueles tiranetes dele, daqueles pau-mandado dele, o serviço secreto que ele criou, e um militar esquerdista, né, que é usuário do LinkedIn, ele enviou um e-mail para o Moraes, o nome dele é o coronel aposentado da aeronáutica Ricardo W. Roquette, que chegou a ser empregado, desempenhou um cargo lá no Ministério da Educação no tempo do governo Bolsonaro. Mas ele foi exonerado, e descobriram as falcatruas dele lá e ele foi exonerado, e ele teria sido demitido por pressões de bolsonaristas ou olavistas, que o pessoal costuma chamar, né? E aí o Roquette teria sido demitido por essas pressões aí, da ala do qual o Felipe Martins estaria alinhado, que é os olavistas, né? Então esse Roquette, ele aproveitou para se vingar agora e prender uns de seus desafetos e atingir o Bolsonaro indiretamente, que era a defesa do Felipe Martins negou qualquer envolvimento, tudo, negou que ele acessou rede social, que ele não alegou, porque ele estava em medida cautelar, provou isso, comprovou, mas mesmo assim não adiantou de nada. Quando eles decidem prender alguém, não interessa a lei, não interessa nada, interessa a vontade do juiz. Então, após a demissão lá do Ministério da Educação, esse Roquette ficou assim,
de olhos, sangue nos olhos para vingança, queria se vingar do Bolsonaro, e intensificou o ataque a todos os bolsonaristas que prestavam serviço lá no MEC, que estavam, e para que eles fossem demitidos, exonerados, e porque eles eram conservadores, eles eram olavistas, e o próprio Olavo já tinha dito que o pessoal, os alunos dele, o pessoal que estava lá no MEC, era para sair de lá imediatamente, se afastar, porque o ministério estava totalmente aparelhado, contaminado com essa gente, e eles não iam se dar bem lá. Bom, tanto é que o MEC, sabe como é que é? O MEC é a ponta de lança da esquerda no país. O caso Felipe Martins é igualzinho a desse escritor aqui do Boécio. A mesma coisa, né? O Boécio é autor desse livro. Ele foi escrito em 523, numa cela de prisão, enquanto ele aguardava a execução. Estava condenado à morte. E Boécio era um cidadão romano que tinha perdido tudo, né? E então ele escreveu esse livro, que foi o mais lido durante a Idade Média. Muita gente leu, intelectuais e estudantes e tudo, leram, porque é interessante essa autobiografia dele, essa história aí. Então o diálogo ocorreu quando a filosofia, que é a ciência, né, se apareceu em forma de mulher dentro da cela do Boécio, que era um homem rico, culto, ele era uma mente brilhante, só que ele tinha chegado ao topo do poder como conselheiro do rei. E tudo o que um homem poderia querer ou ter naquela época, ele tinha, né? Mas só que a sua queda foi rápida, foi súbita, acusado de traição, sem direito à defesa, sem direito a um julgamento justo. Ele foi preso e condenado à morte, PT. Bom, o último ato foi então escrever esse livro, que eu vou deixar na descrição para vocês, a obra que o tornaria imortal, A Consolação da Filosofia. E não é um lamento, né? Não é uma churumela, mas é um diálogo entre um homem desesperado e a filosofia que estava ali presente em pessoa. E então a filosofia consola ele dizendo, indagando, por que você está chorando? Esqueceu quem você é? E ela lembrou que o futuro é uma roda, né? Tudo que ela dá, ela também pode tirar. A situação é aquela história que o mundo é redondo e dá voltas, né? E tudo que a sorte dá para a gente, ela também pode tirar. Pode nos tirar o dinheiro, o cargo, a fama, o poder, tudo uma hora cai e o cara volta a ser um desgraçado. Então a filosofia diz que só o que é verdadeiro é aquilo que a roda não pode tocar, não, aquilo que não alcança, né? Que é o caráter, a razão, a honra, né? A virtude, a liberdade interior da pessoa, tudo aquilo que ninguém pode prender numa cela ou que não pode decretar ou sentenciar. A felicidade real, diz a filosofia, está no bem supremo. O que é o bem supremo? É a felicidade, né? É aquilo que a pessoa tem de bom, as virtudes que a pessoa tem, a sua consciência limpa, que independe de sorte para ser perdido. Então a pergunta que fica é, o que sobra para nós quando nós perdemos a liberdade numa tirania, ou injustamente, né? Então só o que nos resta numa situação como o Felipe Martins, e que restou para ele, que ele é o exemplo para o Brasil e para o mundo, restou aí o caráter dele, a razão, a honra, a consciência tranquila, ele não deletou ninguém como queriam, né? E a liberdade interior dele, a sua consciência, e a certeza que ele tem que a injustiça nunca prevalecerá. E a roda gira, um dia chegará a vez desses tiranos, desses bandidos que estão aí, todos eles, se tiver um pingo de vergonha no povo brasileiro, um pingo de honra nos homens, esses caras que estão fazendo isso, essa esquerda podre, esses Janones da vida aí, esses caras que ficam o tempo todo tramando e mentindo, uma hora isso aí vai cair. Uma hora as pessoas vão perder o medo, se Deus quiser. Então, pessoal, peço a todos que se inscrevam no canal, ou dê um joinha, um like, vejam o livro que eu vou deixar na descrição. Isso aqui está de graça no Google, se vocês quiserem se interessar. Quem é advogado, ou quem gosta de leitura, a filosofia é uma coisa incrível, é fundamental, é que nem a religião, uma coisa boa para todo mundo.
Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, que aquilo que eu disse, dessas 9 pessoas do núcleo 1 aqui, o núcleo duro da trama golpista que eles chamam, o Felipe Martins foi o quinto que recebeu a maior condenação, 21 anos e 6 meses. Ele está bem na direita ali. E esse povo aí, todo mundo foi preso. Nenhum deles estava armado, nenhum deles compareceu no local, nenhum deles assinou nada, nenhum deles incentivou coisíssima nenhuma, né? então preso. E o delator foi premiado. O Mauro Cid aí, o tenente-coronel, foi premiado, inventou uma delação sem nenhuma prova, não tinha nenhum documento que provasse nada, era só a palavra dele contra a palavra de centenas de pessoas, e mesmo assim foi acolhido porque eles queriam dar o golpe. Não, quem deu o golpe não foi esses aí, quem deu o golpe foi quem planejou tudo e botou todo mundo na cadeia. E nós ficamos de braço cruzado, olhando para o céu, e não aconteceu nada. Então, pessoal, obrigado a todos e até o próximo vídeo.